Olá, gente. Boa noite. Estamos aqui em mais uma live de estudos. Eu sou a Débora, sempre lembrando, né, que em toda primeira quinta de cada mês nós temos um encontro aqui, seja com a Auxílio Debate, né, na direção do Alan, seja com a live de estudos comigo e com a Clara. Então, hoje nós estamos aqui porque tem live de estudos e desde já a gente já pede para que você possa compartilhar, né, aí na sua rede social, encaminhar para alguém que você acha que vai gostar do assunto que vai ser comentado aqui, porque hoje, assim como os outros temas, o assunto que nós vamos falar aqui hoje é de suma importância e eu tenho total certeza que vai agregar e muito, não só para a minha vida, mas também para a vida de vocês. Eu não estou sozinha, porque, como a gente sempre fala, a gente não faz nada sozinha, e eu estou aqui com a Clara, né? E aí eu passo a palavra para ela apresentar, então, o nosso convidado. Olá, boa noite a todos e todas e todos. Boa noite, bom dia, boa tarde, porque a gente está na transmissão ao vivo, mas depois, se vocês quiserem voltar para assistir, vocês poderão fazê-lo. Então, como a Débora falou, nós vamos fazer um tema de suma importância, que é sobre as TDICs e os espaços não escolares. E quem vai trazer esse tema tão importante para nós é o nosso companheiro Adam, né, o Adam Alfred, ele que estuda essas questões relacionadas à tecnologia, fora dos espaços não escolares, então ele vai trazer essa perspectiva de um debate tão importante, necessário na nossa sociedade. Então eu passo a palavra para minha amiga, do meu amigo Adam, para que ele possa se apresentar. Olá a todos, a todas e a todos que estão aqui conosco. Meu nome é Adam Alfred, eu sou mestrando no programa de pós-graduação Processos Formativos e Desigualdades Sociais da nossa queridíssima FFP, né, na Faculdade de Professores de Formação de Professores da UERJ, e eu faço parte desse lindo grupo de pesquisa e extensão fora da sala de aula, orientado pelo professor Arthur Ferreira, onde a gente tem a oportunidade de estudar os processos educacionais que ocorrem fora da sala de aula. Então, Débora, a gente traz o Adam aqui para discutir um tema muito importante referente à tecnologia. E o Adam ele vai trazer para a gente essa perspectiva referente a como isso funciona. Então, eu vou passar a palavra para você e você dá início à nossa conversa. Show de bola. Antes de tudo, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Obrigado, Débora. Obrigado, Clara. Agradecer ao professor Arthur Ferreira por essa oportunidade. E realmente, né, eu não tive a oportunidade de falar, né? Eu sou pedagogo, né? E eu estudei, né? Fiz uma pós-graduação, uma especialização em informática aplicada à educação. E agora a gente está tendo a oportunidade de estudar, né, no mestrado, as representações sociais dos educadores sociais que trabalham com tecnologia. O que eles entendem um pouco sobre o letramento digital, sobre inclusão digital, que a gente entende que o educador entende sobre isso impacta diretamente nas suas relações de autoridade, impacta diretamente em como ele vai agir dentro do seu trabalho. E eu entendo que, eu percebo que estudar as representações sociais pode nos ajudar a compreender um pouco como esses educadores sociais estão atuando, estão trabalhando para a inclusão digital dos seus alunos dentro dos espaços não escolares, ou seja, todos os espaços educacionais que não estão necessariamente ligados à rede regular de ensino, né? E para a gente poder começar a falar sobre isso, o texto, né, que baliza esse nosso papo é um texto que vai sair no próximo livro da GENEPS, né, da GENEPS do ano passado, e eu não escrevi ele sozinho, escrevi junto com o companheiro Alan Navarro, que também é historiador, e ele atua também com as tecnologias digitais, ele também estuda nessa área. E a gente precisa entender, para a gente começar o nosso papo, que a ONU, em 2011, né, através
de uma resolução do Conselho dos Direitos Humanos que a internet ela é um direito humano, né? E esse entendimento ele foi acrescido ao artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz que todas as pessoas têm direito à opinião, à expressão, a se comunicar independente de barreiras, independente de fronteiras, né? E a internet, claramente, ela abre essa oportunidade para a gente. Então, entender que a internet, a possibilidade de comunicação, de expressão, ela é um direito de cada pessoa que habita esse planeta. E a gente precisa compreender isso para a gente poder continuar o nosso papo. E no artigo 7º do nosso Marco Civil da Internet, que foi uma lei que foi aplicada que foi sancionada em 2014, né, que organiza aí um pouco a internet no Brasil, ele diz que a internet é essencial para o exercício da cidadania. Ou seja, dentro desse contexto que a gente está vivendo atualmente, ela é importante para que a gente possa estar incluído dentro da nossa sociedade. E principalmente quando a gente vem aí, né, que traz para a gente o Pierre Levy, o Castells, né, com a ideia da cibercultura, que é onde a nossa sociedade ela tem sido permeada e tem sido transformada pelas tecnologias digitais, onde as nossas relações de trabalho, onde as nossas relações de educação, onde as nossas relações, inclusive amorosas, de afetividade, de educação, entendeu? São completamente transformadas pela inserção da tecnologia e das redes digitais dentro da nossa sociedade. A nossa vida tem se alterando vem se alterando de uma forma que nunca aconteceu isso antes. Então, essas transformações elas são importantíssimas para a gente poder compreender esse contexto cibercultural, né? Até nesse momento, estamos fazendo aqui uma conferência, estamos batendo aqui um papo através das redes telemáticas, através da internet, através das tecnologias digitais. E a gente está tendo um público que está aí nos acompanhando, coisa que antigamente a gente teria que estar dentro de uma sala, dentro de uma universidade, todo mundo teria que se dirigir até lá, e essa relação educacional ela vem se alterando. E isso tudo faz parte da cibercultura. E dentro desse debate, né, dentro dessa discussão, uma coisa que me preocupa muito é a questão da exclusão digital. Por que isso me preocupa? Porque hoje, atualmente, 21% da população brasileira não tem acesso à internet. Ou seja, são quase 40 milhões de brasileiros, dados de 2019, tá? Quase 40%, 40 milhões de brasileiros hoje não têm acesso. E isso a gente está falando de acesso, ou seja, pessoas que não conseguem estar conectadas à internet. Elas podem ter até um celular, elas podem ter até um computador, mas elas não têm acesso às redes digitais de computadores. Mas, além disso, vem uma outra questão que me preocupa muito, né? Que é a questão da emancipação digital. E a gente vai poder falar isso um pouquinho mais para frente. Que é o quê? É a questão da operacionalização desse equipamento. Porque não adianta você só ter a internet, não adianta você só ter o equipamento. Você precisa saber operacionar ele, você precisa saber mexer nele, você precisa ter a compreensão do que aquilo ali pode te ajudar, do que aquilo ali pode te aferir de uma certa forma. Então, é nessa questão que eu estou estudando, estou desenvolvendo o meu mestrado em cima dessas questões, e eu acho que isso pode ajudar muito, principalmente na compreensão do trabalho que as instituições não escolares podem ajudar nesse sentido, né? E quando a gente fala sobre essa questão do acesso e da operacionalização das redes digitais e da tecnologia digital,
né? Um autor que ajuda muito a gente a compreender nesse sentido é o Marco Warschauer, né? Ele tem um livro bem interessante de 2006, né? Na qual ele debate um pouco sobre essa questão, né? Porque para ele a exclusão digital, ela abarca uma questão muito complexa. Por que complexa? Que é exatamente isso que eu falei. Ela não está necessariamente ligada somente ao acesso à tecnologia. Ele está falando sobre estruturas comunitárias, ele está falando sobre a questão do aprendizado dessas tecnologias, ele está falando sobre incentivo à criatividade, a questão do letramento, a produção de conteúdo e a apropriação tecnológica. Olha só quantas questões tem a ver quando a gente está falando de exclusão. Então, não é somente o acesso, mas sim como que você vai compreender culturalmente, intelectualmente, e como você vai poder utilizar dessas tecnologias como sentido de potencialidade, como sentido de trabalho, como perspectiva de produção, como perspectiva de construção dentro dessa sociedade cibercultural que a gente está vivendo. Então, vai muito mais além do que necessariamente você ter acesso ou não às redes de computadores, de acesso ou não da tecnologia. E aí, um outro autor que eu trago, que é para poder ajudar a gente a compreender essa questão, é o Sorge, que ele fala justamente sobre essa questão. Quando a gente fala de exclusão digital, existem 5 fatores que a gente precisa estar atento. A primeira é a existência de infraestrutura física de transmissão, né? Você ter aí a rede chegando até a casa das pessoas, para que as pessoas possam minimamente se conectar. A outra é a disponibilidade do equipamento para acesso, né? É você ter um computador, é você ter celular, o modem, a linha, para você poder, o equipamento para você poder ter o acesso à internet. A outra questão é o treinamento no uso desses equipamentos para o uso da internet. Aí a gente já está entrando numa outra linha. Eu não estou falando só do acesso, eu estou falando do treinamento, ou seja, aquilo que você sabe fazer com o equipamento que você tem. A outra questão é a capacidade intelectual da utilização desses instrumentos do computador, né? Ou seja, a inserção social do usuário, a compreensão do produto que ele está construindo, o nível intelectual e o nível educacional das pessoas que estão usando esse equipamento e da sua rede social, que determina o aproveitamento efetivo das informações e das necessidades que ele tem de comunicação dentro da internet. E, por último, e quinto, que o Sorge traz para a gente sobre a inclusão digital, é a produção e o uso dos conteúdos específicos e adequados às necessidades de diversos segmentos da população, aquilo que você produz com o equipamento, né? Aquilo que você cria, aquilo que você desenvolve com esses equipamentos. Então, são 5 dimensões que traz para a gente sobre o que é a exclusão digital. O Warschauer, ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, que ele diz o seguinte, que por muito tempo ele tentou explicar para as pessoas que exclusão digital não é só ter acesso, né? É essa questão mais profunda, e que ele falhou miseravelmente, né? Aí, inclusive, hoje, os governos, quando falam de inclusão digital, os programas governamentais falam somente de acesso, falam somente de fornecer equipamento, oferecer a internet, e não as capacidades intelectuais, as capacidades de estudo, de desenvolvimento, de compreensão, de educação para utilizar esses equipamentos. Então, muitas vezes, um governo chega, cria um telecentro, uma casa para poder as pessoas poderem acessar a internet, ou
financiam uma ONG ou dotam uma escola, né? Quando a gente vai para a educação escolar, uma escola com laboratório, pronto, fiz a minha parte, né? Agora vocês têm acesso, agora se virem. E não é assim, muito que pelo contrário. Não basta somente a gente promover acesso, mas sim desenvolver as capacidades intelectuais, sociais, culturais para a utilização desses equipamentos. E aí, quando a gente vai para essa questão, né, é aquilo que o Schwartz fala sobre a importância de que a gente não pode estar falando de inclusão digital. A gente precisa de uma coisa maior, que é o quê? Que é a emancipação digital. E o que seria a emancipação digital? É essa questão de que eu tenho a possibilidade, a compreensão de que eu posso mais com esses equipamentos, que eu posso mais com essas ferramentas e com essas estruturas, né? Porque quando a gente fala de inclusão digital, uma questão que é importantíssima, que o próprio Warshauer fala, é o letramento digital. E o que é isso? Para a gente poder entender um pouquinho essa questão do letramento, é aquilo que a Magda Soares, que é uma das maiores especialistas em alfabetização no Brasil, ela traz sobre o letramento, que é o quê? Que é a função social da leitura e da escrita para um indivíduo dentro de uma sociedade. Ou seja, para que ele lê? Para que ele escreve? Né? Qual é a função social disso dentro de uma sociedade? Qual é a importância dessa relação para um indivíduo ler dentro de uma sociedade? E é importantíssimo para a educação, para estudo, para desenvolvimento, para trabalho, que é para a sua própria subsistência. Então, quando a pessoa lê, escreve, uma possibilidade de realidades dentro de uma sociedade está aberta para ela. Coisa que, quando ela não lê e não escreve, infelizmente, ela acaba se tornando um cidadão de segunda classe dentro da sociedade. E é por isso que é importante lutar para a alfabetização, é importante lutar para o letramento, para que ela possa desenvolver para que a função social da escrita, que é a emancipação dessa pessoa dentro da sociedade, ela seja plena. Quando a gente traz isso para as tecnologias, é o mesmo debate que a gente está querendo fazer. É a possibilidade, é a questão de poder compreender como que essas tecnologias operam dentro da sociedade, a compreensão do que esses equipamentos podem ajudar ela a se desenvolver dentro desse contexto cibercultural. E quando a gente está falando de letramento, a gente está falando de poder, né? A gente está falando de desenvolvimento individual e coletivo de uma sociedade, de uma comunidade, dentro desse contexto das nossas vidas permeadas pelas tecnologias. E que, infelizmente, poder é o que uma parte dos nossos governos não querem que o nosso povo tenha, né? Oi? Clara, quer falar, Clara? Oi. Hoje, Adam, você está colocando questões aí que, tipo assim, dá um nó na mente, porque assim, as pessoas, né, as pessoas acham que se limitam, né, a gente acaba se limitando a questões pontuais. E aí, quando você vem e abre um leque de informações para a gente, tipo assim, ó, não é só você ter acesso, então você ter acesso e permanência, você fez aí, você discorreu um caminho de uma série de situações para que você, de fato, consiga ser usuário, para que você, de fato, consiga ter acesso e função social, que não é só ter o celular. E também você possibilita, demonstra claramente, comprova e com dados, que está para além de, não, essa é uma questão já resolvida, já discutida. Não, não é. Então, porque foi o que você colocou de maneira belíssima, bem um recorte pontual, que não é só abrir um espaço, colocar os computadores e, ó, gente, vocês têm acesso. Vamos financiar um projeto no terceiro setor e vamos disponibilizar para a comunidade um centro tecnológico. Mas se você não capacitar essas pessoas, se você
não educar essas pessoas para esse uso, não vai atingir o objetivo pleno. Não tem como, porque a pessoa precisa aprender a usar, a dar função, para que serve, onde que serve, como serve. Senão, da mesma forma que você colocou, o letramento para quem trabalha com alfabetização de leitura e escrita é justamente a função social. E não vai ser diferente na área tecnológica. Qual é a função social que tem? Senão você fica pelo meio do caminho. E aproveitando, lembrando a vocês para curtir, compartilhar, seguir a gente nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, fora da sala de aula. Vai estar lá disponível depois que nossa conversa aqui terminar. Então, se você não pôde assistir tudo, acompanhar tudo agora, não tem problema, depois é só você voltar. Aproveita, salva o link, manda para outras pessoas, que aí depois você pode voltar e acompanhar com a gente. Débora, você quer fazer algum comentário? No caso, só para lembrar também que alguns textos que o Adam ele mencionou, eles estão disponíveis no site Socializando Pedagogias. O texto básico que a gente está utilizando hoje, como o Adam pontuou, ele é inédito, né? A gente já está lançando aqui um spoiler e daqui a pouco ele vai estar disponível para vocês. Eu acredito que até o finalzinho do ano, tá? Tem o texto do Adam, também tem o texto de outros bolsistas, né? De outros pesquisadores que estão aí falando, né? Da importância dos espaços não escolares. Então, a gente vai deixar aí nos comentários, né, o site do Socializando Pedagogias. Então, você que tiver interesse aí, só ir lá pesquisar. Tem muitos outros textos, né? E aí, já puxando esse gancho, né? Falando de educação em espaços não escolares, obviamente não excluindo de maneira alguma, né, o papel que a escola tem. Só que aí, no caso, quando a gente entende, né, a finalidade da pedagogia social como teoria e da educação social como prática, a gente entende, então, que ela tem a finalidade de tentar amenizar, né, as disparidades criadas por essa desigualdade que se é revelada diante de multifaces, né, dentro da nossa sociedade. E aí, Adam, eu queria, então, perguntar, né, e aí, qual é, então, a função, né, da instituição não escolar? Como ela pode, então, ajudar, né, nessa questão? Sempre lembrando que não basta apenas ter o acesso, mas aí a gente está falando de acesso, mas também a pessoa ser emancipada. Quem muito fala sobre isso é o próprio Paulo Freire, né? Então, é impossível, né? Eu acho que quase todo debate a gente sempre volta para ele, mas aí eu acho que vale a gente pensar, então, e o Adam responder, né? Como uma instituição não escolar ela pode ajudar, né, para tentar amenizar essa disparidade que é evidente, né? Eu acho que por mais que as pessoas falem que é um discurso repetido, que é um discurso batido, mas a gente sempre precisa pontuar que não basta apenas a gente olhar a nossa realidade. Tem pessoas que realmente não têm acesso e, como já foi pontuado aqui, hoje, né, quando a gente fala da internet, a gente fala de comunicação, fala de interação e fala de poder, né? E aí eu queria que o Adam, então, respondesse para a gente. O que você abordou, Débora, é muito importante. Eu acho que as instituições não escolares elas podem auxiliar muito nesse processo, por vários fatores. O primeiro é que muitas pessoas acabam não estando mais dentro de uma idade escolar, né? Acabam não estando mais dentro daquela idade no período que vai cursar educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, e por aí vai embora. É óbvio que a gente pode estar sempre retornando e temos muitas possibilidades escolares, mas às vezes, por alguma dificuldade ou mesmo por algum receio, a pessoa acaba não querendo retornar ao ensino regular. E uma instituição não escolar ela pode ajudar muito nesse sentido, porque quando a gente está falando de instituições não escolares, a gente não está falando necessariamente de ONGs, né? É óbvio que elas estão dentro desse contexto, mas pode ser um museu, uma igreja, um clube, uma biblioteca comunitária, né?
instituições que podem estar auxiliando muito nesse sentido, principalmente nas periferias das nossas cidades, né? E que muitas vezes estão ali muito mais próximo do que uma escola. Então, nesse sentido, a gente trataria sobre o primeiro aspecto da exclusão digital, que é o acesso, né? Primeiramente, nesse sentido, né? Aí eu estou falando sobre acesso. Você poder sentar, você poder ter acesso à internet, você está de frente de um computador, né? Mas, num outro contexto, a gente precisa estar falando sobre a utilização desses equipamentos como sentidos de potencialidade. E aí já vem um outro aspecto que é o quê? É a educação. E como que essas instituições podem estar trabalhando nesse sentido. E é por isso, né, que o Freire, né, fala para a gente que a gente não pode ter a inocência de achar que a educação ela vai resolver todos os problemas do país, não vai. Ela precisa ter uma mobilização aí de governo, sociedade, pessoas, indivíduos que atuem dentro dessa perspectiva. E, num outro sentido, também, o Paulo Freire diz para a gente que o fazer pedagógico ele não pode ser inocente. A gente não pode chegar lá, um professor ou uma instituição dessa, chegar e falar, não, vou montar aqui um pequeno laboratório que a gente vai ajudar a incluir digitalmente. Não, pelo contrário. O trabalho ele precisa ser especializado, a gente precisa estudar, a gente precisa compreender, a gente precisa se desenvolver para poder compreender estas questões, para a gente poder estar trabalhando dentro de uma perspectiva de emancipação digital, né? E é nesse sentido que eu acho que a professora a professora Edmeia Santos, ela ajuda muita gente a compreender que, além de uma inclusão digital, os profissionais que atuam dentro dessa perspectiva precisam de uma inclusão cibercultural. E o que é isso? É a gente compreender as potencialidades, né? Compreender a habilidade no uso do software, a habilidade das questões de como se dá a cultura online, né? E a gente precisa se auto-preparar para a gente poder entender essas potencialidades da Web 2.0, né? E esse tipo de inclusão cibercultural, ela parte de um autoaperfeiçoamento constante do profissional que vai trabalhar nas instituições escolares com essa população. Algo que tem que ser muito mais além de um curso de Word ou um curso de Excel, mas sim a gente poder compreender as potencialidades que as redes trazem para a gente e é aquilo que a gente pode alcançar no futuro. Quando eu falo, o Achal, ele fala sobre essa questão do letramento, ele não usa a questão letramento digital, né? Ele usa, como já tem um tempo esse texto, ele usa letramento eletrônico, mas é basicamente a mesma coisa. E quando a gente fala de letramento, o letramento ele se dá por meio da interação, da discussão, do aprendizado, da prática e do engajamento social, né? É o ser agindo socialmente dentro das relações aos estudos que estão sendo construídos. Então, uma instituição não escolar ou um profissional, um educador social de tecnologia que estejam atuando dentro dessa questão, a educação ela não pode estar desconectada do contexto social dos alunos que estão ali naquele espaço. E como perspectiva de mudança e de transformação de uma sociedade, que é aquilo que Paulo Freire traz para a gente, que é algo muito mais profundo e muito mais específico do que eu dar um curso de um aplicativo ou de uma questão, de um programa, de algo que acontece dentro da rede. Uma das questões que isso é importante debater, essa questão, é o que aconteceu agora na pandemia. Pessoas que não tinham acesso, que não tiveram acesso ao benefício, não é porque não tinha celular,
Não é porque não tinha acesso à internet, mas porque não sabia usar o aplicativo. Não tinha, ou pessoas que nem ficaram sabendo, ou que ficaram sabendo, mas não sabiam o que fazer. E que tinham internet, e que tinham um celular, e tinham um computador, mas não tinham como, porque não sabia como proceder. Então, é algo muito mais óbvio que ter o acesso é importante e que governos, que a sociedade continuem com o trabalho de promover acesso às redes telemáticas para a população. Mas a gente também precisa estar falando de educação. A gente precisa estar falando de processos emancipatórios, de letramento digital, para que as potencialidades das redes digitais sejam plenamente apropriadas pela população. Coisa que, infelizmente, muitas vezes não é isso que acontece. Porque quando a gente fala de letramento, como eu disse anteriormente, letramento é uma questão de poder, é uma questão de função social dentro da nossa sociedade, da possibilidade de desenvolvimento. E para que a gente esteja uma transformação dentro da nossa sociedade, a gente precisa que, dentro de uma educação que trabalhe com tecnologia, a gente esteja debatendo a emancipação digital, e não somente a inclusão social. A inclusão... Me enrolei, desculpa. A gente precisa estar falando de emancipação digital, e não necessariamente somente da inclusão digital. É algo muito mais profundo que a gente precisa estar... que as instituições não escolares podem estar ajudando muito nesse sentido. Gente, o debate é maravilhoso, a conversa fluiu de forma perfeita, como a minha colega Débora sempre coloca, né? Dá para fazer 2, 3 lives sobre o mesmo tema, porque rende mesmo, são assuntos sérios, pertinentes à sociedade, né? É uma forma também da gente trazer aquilo que é debatido dentro da academia, para as pessoas que estão fora da academia, para que possamos pensar mesmo no movimento orgânico social. Então, agradeço, Adam, pela disponibilidade do seu tempo, de estar aqui conosco, e convido vocês a, novamente, curtir todas as nossas redes, ir ao site Socializando Pedagogias. Como a Débora colocou, ainda é um texto inédito, mas lá no site tem outros textos referentes à temática que foi abordada aqui, e logo, logo, esse texto vai estar aí fresquinho, bonitinho aí, para que vocês possam também apreciá-lo. Débora? No caso, só agradecer ao Adam pela disponibilidade. Como a Clara já falou por mim, então não vou repetir, né? Mas certamente isso aqui poderia ter uma parte 2, 3, 4. Eu acredito que a gente vai ter outras oportunidades, porque a todo momento a gente sempre precisa falar, né, sobre esses assuntos que envolvem a educação, seja no espaço escolar ou nos espaços não escolares. Então, eu agradeço ao Adam, agradeço a você, né, que está aí nos acompanhando. Compartilhe, e muito obrigado. E se tudo der certo, sem ser esse mês agora, né, sem ser o mês de setembro, o outro, de outubro, nós estaremos aqui. E eu acredito também que o assunto ele vai ser de suma importância para a gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.